Olá pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Na nossa videoaula de hoje falaremos sobre equações exponenciais. Esse é o primeiro vídeo e sobre esse tema nós ainda teremos mais dois. Então vamos acompanhar aqui a nossa primeira aula no quadro. Até o presente momento, todas as equações que nós trabalhávamos elas apresentavam incógnitas na base de uma determinada potência. Por exemplo, equação de primeiro grau, 3x menos 1 igual a 2. Aqui é uma equação de primeiro grau, que vocês resolviam aí nas aulas. Note que a incógnita x ela aparece na base dessa potência. Agora, quando a incógnita aparecer no expoente, igual o caso dessa equação, nós diremos que é uma equação exponencial. Apareceu a incógnita no expoente da minha potência, essa equação será classificada como uma equação exponencial. Obviamente, os métodos matemáticos que nós utilizamos para resolver equações exponenciais são diferentes dos que nós já utilizávamos para resolver equação de primeiro grau, equação de segundo grau e assim por diante. Hoje eu vou apresentar para vocês o primeiro tipo de equação exponencial, que são aquelas equações possíveis de serem resolvidas através de uma igualdade entre bases. Então pensa aqui comigo. Eu tenho duas potências que são iguais, que têm bases iguais. Logo, a gente conclui que os expoentes também serão iguais. Isso é importante porque permite que você resolva equações exponenciais. Vamos ver como é que acontece isso na prática? Observe esse exemplo aqui. Eu tenho 5 elevado a x igual a 125. Bom, professor, o senhor falou que se as bases são iguais, os expoentes também são. Porém, aqui a gente não tem bases iguais. Note que aqui eu tenho uma base 5 e aqui eu tenho uma base 125. Como que eu posso resolver esse problema? Pois bem, quando a gente pega uma equação exponencial desse tipo aqui, nós inicialmente sempre iremos procurar números que podem ser decompostos em fatores primos. O 125, ele pode ser fatorado, nós podemos fatorar esse número aqui. Então eu vou pegar lá no canto do meu caderno, isso aqui é muito comum a gente fazer em equações exponenciais, a gente fatorar aqueles números que podem ser fatorados. Então vou lá no meu rascunho, no cantinho do meu caderno, venho e faço isso aqui, eu vou decompor o 125. E aí então, ó, 125, eu vou dividir por 5. 125 dividido por 5 é igual a 25. E 25 dividido por 5 vai me dar 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Bom, o 5 aqui ele é um fator primo já. Ele não tem uma outra fatoração a não ser o próprio 5. Então, a gente fatorou somente o 125. Existem casos onde a gente vai precisar fatorar dos dois lados. Não é esse primeiro caso, ok? Então, fatorei o 125. Vou contar aqui quantos fatores eu tenho. 1, 2, 3. Obviamente, a potência que representa essa fatoração é 5 elevado ao cubo, tá? 5 ao cubo porque eu tenho o fator 5 aparecendo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Logo, potência aqui é 5 ao cubo. Bom, pessoal, esse número 125, ele é a mesma coisa que a potência 5 ao cubo. Na verdade, o 5 ao cubo é a forma de potência do número 125. Obviamente, eu vou trocar esse 125 por 5 ao cubo, para ver o que vai acontecer na nossa resolução. Então, veja bem,
Nós estamos resolvendo a equação exponencial 5 elevado a x igual a 125. Mas esse 125 eu posso trocar ele por 5 ao cubo, que é a sua forma fatorada, é a forma de potência. Tudo bem? No começo a gente não enxergava uma igualdade de bases, agora nós enxergamos. Observe que aqui eu tenho a base 5 e também tenho a base 5. Então, se numa igualdade de potências as bases são iguais, os expoentes também serão iguais. E isso permite com que eu venha e faça isso aqui, ó. Eu posso cortar a base 5. Cortando a base 5, eu obteria a resposta x igual a 3. Essa é a resposta da minha equação. E o conjunto solução, então, ele é formado pelo número 3, o elemento 3. Ok? É bem simples, muitas vezes a gente tem que aplicar algumas regras matemáticas, mas essas regras elas foram recordadas com vocês, propriedades de potenciação que foram recordadas com vocês e agora nós iremos aplicar, tudo bem? O que fica aqui nesse primeiro exemplo é a necessidade da gente decompor muitas vezes os números e também da igualdade entre bases. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Isso vai permitir com que eu possa cortar as bases na minha equação exponencial. Tudo bem? Para o exemplo 2, eu tenho 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. Pois bem, olhando para essa equação, o único número que eu posso efetivamente fatorar é 81. Então eu venho aqui no canto do meu caderno e vou decompor o 81 em fatores primos. O 81 ele é um número ímpar, logo ele não é fatorável pelo 2. Mas o número primo em seguida é o 3, eu posso dividir por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, a escrita do 81 na forma de potência ficará como 3 elevado à quarta. Ok? Quer dizer que eu posso trocar esse 81 que aparece aqui por 3 elevado à quarta. E nós temos que respeitar o lugar onde esse 81 está. Ele está no denominador da minha fração. Obviamente, eu vou colocar essa fatoração também no denominador. Vou reescrever minha equação aqui para ficar mais legal. Ó. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81. Como nós já fatoramos esse 81, eu vou escrever como 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 elevado à quarta. Pois bem, eu não posso cortar do jeito que aparece aqui. Por quê? Eu tenho um 3 no numerador e tenho um 3 no denominador. Eu não posso usar aquela propriedade que permite eu cortar dessa maneira com que está escrito. Mas nós temos um truque para quando isso acontecer, que é justamente a regrinha do expoente negativo. Não sei se vocês se lembram que se eu inverto a minha base, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Logo, eu posso escrever essa equação exponencial da seguinte maneira. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4. Para você entender o que aconteceu aqui, foi o seguinte. Eu inverti a minha base. O 3, ele subiu e o 1, ele desceu. Se eu inverter a minha base, eu vou trocar o sinal do expoente. Troquei aqui o sinal do expoente. Isso na matemática é permitido. Ora,
base 3 e base 3, numa igualdade, nós podemos cortar. Então, vem aqui, corto 3 e corto 3. Portanto, minha resposta, x é igual a menos 4. O conjunto solução da minha equação exponencial, então, é formado pelo elemento menos 4. Tudo bem? Terceiro exemplo nosso. Resolva a equação, deixa eu apagar aqui. Resolva a equação 121 elevado a x menos 2 igual a 1. Bom, aqui eu tenho um número fatorável, que é o 121. Eu vou fatorar ele já, então, deixar preparado aqui. Pego essa base, que é 121, então 121, e vou decompor em fatores primos. O 121, ele vai dividir inicialmente por 11, lembrando que 11 é um número primo. Então, 121 dividido por 11 vai ficar 11. E 11 dividido por 11 é igual a 1. A forma fatorada do 121, então, ele é 11 ao quadrado. Ok? Aqui ficou meio estranho, mas escrever bonitinho para a gente entender que depois 11 ao quadrado. Ora, eu vou substituir esse 121 aqui por 11 ao quadrado. Então, vai ficar assim. Vou reescrever minha equação. 11. Opa. Deixa eu colocar o 121 primeiro, né? 121 elevado a x menos 2 é igual a 1. Então, como nós já sabemos, esse 121 pode ser trocado por 11 ao quadrado. Eu vou escrever assim, ó. Abre parênteses, 11 ao quadrado. E aqui de fora o expoente já tinha, que é x menos 2. Tudo bem? Bom, vamos ter uma atenção aqui para o caso desse número 1. A gente vai precisar cortar as bases. Obviamente, a base 11 ela não é igual à base 1. Como é que eu vou fazer isso, sendo que o 1 ele é um número que não tem uma fatoração? O 1 é a própria forma fatorada dele. Tá? O macete é o seguinte: sempre que aparecer o número 1, você coloca alguma coisa elevada a zero. Esse alguma coisa vai ser o número que for mais adequado, que for propício para você no exercício. Aqui para a gente vai ser interessante escrever 11 elevado a zero. E vou explicar por que eu coloquei 11 elevado a zero. Primeiro, porque eu estou usando a base 11. Estou usando a base 11 porque de cá também tem a base 11. Nosso objetivo é cortar as bases, tudo bem? E por que eu estou usando o expoente zero? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Esse é o macete. Toda vez que aparecer o número 1, você coloca algum número elevado a zero que vai te ajudar a resolver o seu exercício, ok? Olhando para esse primeiro membro da nossa equação, a gente não tem como cortar ainda. Antes disso, eu quero aplicar uma propriedade da potenciação, que é a propriedade número 5. A propriedade número 5 ela é chamada de potência de potência. Vamos relembrar ela aqui no cantinho. Ó. Toda vez que eu tenho uma potência de potência, lembrando, é quando você tem uma potência e ali você encontra um expoente interno e um expoente externo. A propriedade diz que você pode conservar a base e multiplicar os expoentes. Multiplico o expoente interno com o expoente externo. Logo, usando essa propriedade número 5 aqui nessa parte da minha equação, eu posso fazer 11, que eu estou conservando aqui a minha base, e agora multiplico os expoentes. Eu vou pegar o expoente 2
e multiplicá-lo com o expoente de fora, que é o x menos 2. Isso aqui tem que ser igual a 11 elevado a 0. Tudo bem? Vou poder fazer aqui uma distributiva. Ó, faço uma distributiva bem aqui, no 2 elevado a x e no 2 vezes x e 2 vezes menos 2. Assim, eu terei 11 elevado a 2x menos 4 igual a 11 elevado a 0. Ora, se as bases são iguais, nós podemos cortá-las e descer os expoentes. Descendo os expoentes, nós teremos 2x menos 4 igual a 0. Vira uma equação de primeiro grau que vocês já sabem resolver. Esse 4 negativo vai passar positivo. Eu tenho, então, 2x igual a 4. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vou ficar com x igual a 4 dividido por 2. Logo, concluímos que x é igual a 2. Ok? O conjunto solução, então, da nossa equação exponencial é formado pelo elemento 2. 49 elevado a x igual a raiz quarta de 343. Olhando para a nossa equação exponencial, esse número 49 e esse número 343, ambos são fatoráveis. A gente pode decompor eles em fatores primos. A dica que eu dou aqui é você começar a fatorar sempre pelo número maior. E aí você vai ver por que a gente vai começar fatorando o maior aqui agora. Ó, por que essa dica é interessante. Vou pegar o 343 e decompor. E a gente sabe que o 343 ali vai dividir inicialmente pelo 7. 343 dividido por 7 é igual a 49. 49 dividido por 7 é igual a 7. E 7 dividido por 7 é igual a 1. Ok? Bom, por que eu falei para a gente decompor primeiro o 343? Porque quando a gente fatora o 343, a gente já tem a fatoração do 49 também pronta. O 343 eu pego da primeira linha até a última. E o 49 eu pego só essas duas linhas. Então, o 343 na forma fatorada, ó, 343 na forma fatorada, ele equivale a 7, 1, 2, 3, elevado ao cubo. Tudo bem? E a fatoração do 49 é como se você estivesse esquecendo essa linha aqui, ó. Desconsidere essa linha. Daqui para cá é a fatoração do 49. A fatoração do 49 é igual a 7 ao quadrado. Isso facilita muito para a gente. Às vezes a gente pensa em fatorar duas vezes, mas uma fatoração só você já encontra, você já mata a fatoração para dois números. Tá? Muitas vezes acontece isso. É obrigatório fazer da forma com que eu falei aqui na questão da fatoração? Não é. Você pode fatorar um número, depois fatorar outro. Eu estou fornecendo uma dica que você já vai caminhar e vai pular lá para frente, tá? Você já vai estar em posse ali da fatoração desses dois números. Voltando para a nossa equação exponencial, que eu vou copiá-la aqui no canto, 49 elevado a x é igual a raiz quarta de 343. Tudo bem? Bom, agora a gente vai substituir o 49 e o 343 pelas suas respectivas fatorações. A fatoração do 49 é 7 ao quadrado, logo eu fico com 7 elevado ao quadrado elevado a x, que é igual a raiz quarta, e eu troco o 343 por 7
ao cubo. Observem que já está surgindo algo que a gente quer, que é a igualdade entre bases. Mas eu não posso sair cortando aqui ainda porque eu tenho que aplicar algumas propriedades. Tudo bem? Nesse primeiro membro, eu vou aplicar a propriedade número 5, que foi a que a gente aplicou no exemplo 3. A propriedade número 5 diz que toda vez que você tem uma potência de potência, você pode conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes x, 2x. Igual. Aqui eu tenho uma raiz. Eu vou transformar essa raiz em uma potência. Nós vimos essa regrinha para transformar raízes em potências. A regrinha é a seguinte: quem está na sombra vai para o Sol e quem está no Sol vai para a sombra. Tudo bem? Bom, agora que eu tenho uma igualdade de bases, eu posso cortar a base 7 com a base 7 e igualar os expoentes. Desse modo, eu fico com o expoente 2x igual a 3/4. A partir daqui, nós podemos finalizar essa conta de diversas maneiras. Acredito que a maneira mais comum para vocês é a multiplicação cruzada. 2x vezes 4 é igual a 8x. E 1 vezes 3 é igual a 3. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 3/8. O conjunto solução da nossa equação exponencial, então, é formado pelo número 3/8. Tudo bem? Exemplo 5, último exemplo da nossa aula. Raiz quinta de 4 elevado a x igual a 1 sobre a raiz quadrada de 8. Vamos seguir aquela dica que eu apresentei para vocês. A gente vai fatorar primeiro o maior, tá? Fatorando assim, então, o 8. 8. Eu posso fatorar por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Tudo bem? Ora, fatorando o 8, eu já posso enxergar também a fatoração do 4. O 8, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3. Ó, o 8 está aqui no topo, então ele vai pegar esse e esse fator, 2 ao cubo. O 4, ele está aqui, daqui para baixo. Então, o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora nós podemos trocar o 8 e o 4 pelas suas escritas na forma de potência. Voltando aqui para a nossa equação, que eu vou reescrevê-la, onde eu tenho raiz quinta de 4, né? Elevado a x igual a 1 sobre a raiz quadrada de 8. Aqui, então, eu vou trocar esse 4 e vou trocar esse 8 pelas suas formas fatoradas. Fico, então, com, abre parênteses, a raiz quinta. O 4 ele é o 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado. Elevado a x, tem um x aqui de fora que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Igual a 1 sobre a raiz quadrada, o 8 que é 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Continuando o nosso cálculo, agora a gente vai aplicar diversas propriedades até encontrar a igualdade de bases. A primeira propriedade que eu vou utilizar aqui é aquela que a gente utiliza para escrever raízes na forma de potência. E eu ensinei até um macetinho lá,
Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Assim, no primeiro membro eu tenho 2, que é a minha base, né? Quem está na sombra vai para o sol. E quem está no sol vai para a sombra. Tudo bem? Aqui elevado a x. Igual a 1. Do mesmo modo, vou conservar aqui a minha base 2. Quem está na sombra vai para o sol. E quem está no sol, aqui tem um 2 imaginário, vai para a sombra. Ok? Ainda não posso cortar, mas eu vou continuar aplicando as propriedades. Eu posso aplicar a propriedade número 5 aqui, potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes x é 2x. 5 vezes 1 imaginário que está aqui é 5. Do lado de cá eu posso fazer a inversão da base e trocar o sinal do expoente. Se eu subir com 2 e descer com 1, vou ficar com a base 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. E ao fazer isso, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Eu fico com menos 3 sobre 2. Tudo bem? Esse aqui é o momento mágico das equações exponenciais. Se as bases são iguais, nós podemos cortá-las e igualar os expoentes, de modo a ter 2x sobre 5 é igual a menos 3 sobre 2. Vou resolver multiplicando cruzado. 2x vezes 2 fica 4x. E 5 vezes menos 3 é igual a menos 15. Ora, o 4 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Com isso, eu fico com x igual a menos 15 sobre 4. Ok? O conjunto solução, então, da minha equação vai ser menos 15 sobre 4. Sendo assim, até a nossa próxima aula.